Descubra as previsões bíblicas sobre a ascensão do Anticristo. Neste vídeo, vamos explorar as profecias que apontam para a chegada do Anticristo, revelando quem ele é e de onde virá. Quem é o Anticristo e de onde ele virá? A figura do Anticristo é envolta em mistério e especulação há séculos. Segundo as profecias bíblicas, ele será um líder mundial que surgirá nos tempos finais, exercendo grande poder e influência sobre a humanidade. Muitos estudiosos e teólogos tentaram identificar sua origem e características, levando a diversas interpretações ao longo da história. Alguns acreditam que o Anticristo será uma figura política, outros apontam para um líder religioso carismático. A Bíblia faz referências ao Anticristo no livro do Apocalipse, descrevendo-o como alguém que se oporá a Cristo e buscará enganar as pessoas com falsos milagres e promessas. Sua ascensão está ligada à chegada dos tempos finais e ao cumprimento das profecias sobre o fim do mundo. Portanto, compreender quem é o Anticristo e de onde ele virá é essencial para aqueles que buscam entender os sinais dos tempos e se preparar espiritualmente para o que está por vir. Em uma antiga tábua de argila, descobrimos pistas intrigantes sobre a identidade do Anticristo. Gravações milenares revelam símbolos enigmáticos e inscrições misteriosas que apontam para a chegada iminente desse líder mundial. A data oculta nessas escrituras antigas coincide de forma surpreendente com eventos recentes em nossa história, sugerindo uma conexão profunda entre o passado e o presente. Ao decifrar os códigos ancestrais, somos levados a questionar se estamos realmente preparados para os desdobramentos proféticos que estão por vir. A revelação desses segredos antigos lança luz sobre a iminência da ascensão do Anticristo e nos desafia a refletir sobre nosso papel nesse cenário apocalíptico. Em uma antiga tábua de argila, encontramos uma revelação surpreendente sobre a ascensão do Anticristo. A data oculta nesse artefato ancestral aponta para um momento crucial na história da humanidade, indicando o dia exato em que um líder mundial surgiria para desencadear eventos de proporções apocalípticas. Além disso, diversos números escondidos em profecias bíblicas convergem para esse mesmo ponto no tempo, reforçando a importância e a precisão desse marco profético. Ao decifrar esses enigmas milenares, somos confrontados com a realidade perturbadora da iminência do reinado do Anticristo e somos desafiados a refletir sobre como isso impactará o mundo conforme o conhecemos. Essa descoberta nos leva a questionar se estamos verdadeiramente preparados para os eventos cataclísmicos que estão por vir e nos incentiva a buscar um entendimento mais profundo das profecias que moldarão o futuro da humanidade. Adentrando nos mistérios da identidade do líder mundial conectado ao Anticristo e à Babilônia dos tempos finais. Profecias antigas e escrituras sagradas apontam para a ascensão iminente de um governante que desencadeará eventos de magnitude apocalíptica. Este líder, cuja origem e poder transcendem as fronteiras terrenas, está intrinsecamente ligado à figura do Anticristo e à ressurgência da antiga Babilônia como potência dominante. Sua influência será global, moldando o curso da história e desencadeando uma era de tribulação e transformação sem precedentes. Ao compreender a conexão entre esse líder mundial e as profecias sobre o Anticristo, somos confrontados com a urgência de decifrar os sinais dos tempos e nos prepararmos espiritualmente para os desafios que estão por vir. Mergulhando nas profundezas das Escrituras, descobrimos que a busca pelo Anticristo muitas vezes ocorre no lugar errado. Enquanto as atenções se voltam para figuras proeminentes da política e religião, a verdadeira identidade do Anticristo permanece oculta aos olhos despreparados. No livro do Apocalipse, encontramos a descrição de dois homens poderosos que controlarão o mundo nos tempos finais. O primeiro é conhecido como a Besta, um líder implacável que travará guerras e dominará sobre todas as nações. O segundo é chamado de o Falso Profeta, cujos milagres enganosos levarão as pessoas a aceitarem a marca da besta como se fosse um ato divino. A Bíblia alerta que existem muitos anticristos, indivíduos que se opõem a Cristo ou buscam ocupar seu lugar como ungidos. Porém,
o anticristo final será aquele que se apresentará como um salvador messiânico, induzindo adoração e submissão. Ao compreender a complexidade desses personagens proféticos, somos desafiados a discernir entre as aparências enganosas e as verdades reveladas nas Escrituras. A palavra anticristo tem raízes profundas na história e na teologia. Ao desvendar o significado por trás desse termo, nos deparamos com uma complexidade que vai além do simples antagonismo em relação a Cristo. Anti pode denotar tanto contra quanto no lugar de, enquanto Cristo refere-se ao ungido, podendo ser interpretado como Jesus Cristo ou outro líder espiritual designado por Deus. Dessa forma, a figura do anticristo transcende a mera oposição religiosa e política, adentrando um terreno de simbolismo e dualidade. Nas profecias bíblicas, a presença de múltiplos anticristos sugere uma ampla gama de interpretações possíveis, desde líderes tirânicos até falsos profetas carismáticos. Compreender a natureza intrincada do termo anticristo nos desafia a enxergar para além das aparências e buscar as raízes mais profundas da profecia sobre o líder maligno que surgirá nos tempos finais. Adentrando nos meandros da profecia, deparamo-nos com a figura enigmática do falso profeta e seu papel crucial na ascensão do anticristo. Segundo as Escrituras Sagradas, o falso profeta surgirá nos tempos finais como um líder religioso, carismático e enganador, capaz de realizar milagres e prodígios que iludirão as massas. Sua missão será convencer a humanidade a adorar a besta, o governante mundial maligno que se apresentará como um salvador divino. Ao promover a adoração da besta e disseminar falsas doutrinas, o falso profeta desempenhará um papel fundamental na consolidação do poder do anticristo sobre as nações. A profecia alerta para os enganos sutis e sedutores que caracterizarão a atuação do falso profeta, desafiando os fiéis a permanecerem vigilantes e firmes em sua fé diante das adversidades iminentes. Em uma profecia antiga registrada no livro de Jeremias, somos apresentados ao enigma do homem que governará o mundo nos últimos dias, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Há 2.600 anos, Nabucodonosor reinou sobre o poderoso Império Babilônico, que dominava vastas terras e povos. A Babilônia era conhecida como um centro de riqueza, cultura e influência sem precedentes na história da humanidade. No entanto, após a morte de Nabucodonosor, o Império Babilônico entrou em declínio e foi eventualmente conquistado por outras potências. A profecia de Jeremias lança luz sobre a figura de Nabucodonosor como um símbolo ou metáfora para um líder futuro que emergirá nos tempos finais para governar sobre as nações. O paralelo entre o reinado de Nabucodonosor e a ascensão do futuro líder mundial revela padrões e conexões ocultas que apontam para eventos cataclísmicos iminentes. Ao compreender a importância desse enigma profético, somos desafiados a refletir sobre o papel desse líder nos desígnios divinos e nas profecias que moldarão o destino da humanidade. Adentrando nos anais da história, testemunhamos a queda da antiga Babilônia e seu profundo simbolismo para o líder mundial que surgirá nos tempos finais. A Babilônia, outrora o epicentro de poder e grandiosidade, viu seu império desmoronar diante das forças invasoras dos medos e persas. O relato bíblico sobre a queda da Babilônia antiga ecoa como um presságio dos eventos futuros que culminarão na ascensão do anticristo. As Escrituras revelam que a Babilônia dos últimos dias será uma potência política, econômica e religiosa que dominará sobre os reis da terra antes da segunda vinda de Cristo. A conexão entre a antiga Babilônia e o futuro governante mundial aponta para um ciclo de poder e decadência que se repetirá nos tempos finais, desencadeando eventos de proporções apocalípticas. Ao compreender a queda da Babilônia antiga como um prenúncio do surgimento do anticristo, somos confrontados com a urgência de decodificar os sinais dos tempos e nos prepararmos espiritualmente para os desafios iminentes. Adentrando nos intricados cálculos proféticos das Escrituras, nos deparamos com a enigmática interpretação do período de 2.520 anos sem governante.
Segundo as profecias contidas no livro de Daniel, esse intervalo temporal simboliza um ciclo de desolação e renascimento para a Babilônia dos tempos finais. A ausência de um líder durante esses anos representa não apenas uma lacuna no poder terreno, mas também um período de transição cósmica e espiritual que culminará na ascensão do Anticristo. Ao decifrar os mistérios cifrados nas Escrituras antigas, somos confrontados com a complexidade dos eventos proféticos que moldarão o destino da humanidade. A contagem regressiva para o surgimento do líder mundial, conectado à Babilônia, nos desafia a refletir sobre o significado oculto por trás dos números e datas reveladas nas profecias, preparando-nos para os tempos turbulentos que estão por vir. Se você quer saber mais sobre as previsões bíblicas e se preparar para os tempos finais, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar com amigos e familiares, e juntos vamos explorar mais sobre as profecias bíblicas. Que Deus te abençoe.